Olá, eu sou o Felipe, estudante da graduação de Filosofia, no quinto período, e esse trabalho vai falar sobre a antropologia filosófica, cuja matéria é dada e lecionada pelo professor Eduardo aqui na PUC, Paraná, em Curitiba. Então, nesse vídeo eu pretendo me ater à etimologia da palavra antropologia e como, filosoficamente, essa concepção de homem foi dada ao longo da história. Como já se sabe, na etimologia, a palavra antropologia vem do anthropos, homem, logia, estudo, ciência do homem, o estudo acerca do homem. E é muito interessante ter uma antropologia filosófica no sentido que seria uma história das concepções humanas, uma história onde o homem tem uma concepção e uma característica com o passar dos anos, e essa característica ela é única em determinado tempo. Então, é interessante abordar nesse vídeo que a antropologia, essa noção antropológica, ela já nasce lá com os gregos, mas não é uma coisa profundamente trabalhada. Os gregos vão trabalhar apenas uma ideia abstrata do que seria o homem, o que seria o ser, de forma ontológica. E eu trouxe aqui alguns pontos para a gente falar acerca da antropologia filosófica do homem, da sua antropologia, do sentido do que é o homem. Rousseau vai nos dizer que o mais útil e menos avançado de todos os conhecimentos humanos parece ser a do homem. Ou seja, já nesse início a gente consegue perceber que não é uma coisa fácil você tentar dar uma definição para o que de fato é o homem. Não existe uma definição única do que pode ser o homem. Por exemplo, eu não posso conceituar isso porque, como eu já disse no início do vídeo, com o passar do tempo houve uma concepção de homem, então a gente não consegue defini-la por completo, mas aqui temos algumas ideias de que alguns autores trataram acerca do que é o homem, e Montaigne vai dizer que o estudo fundamental do homem é estudar a si mesmo. Ou seja, o estudo fundamental do homem é se estudar a si mesmo. O que seria esse estudar-se a si mesmo? O que seria para o homem estudar-se a si mesmo? Eu me pergunto o que seria para mim eu me estudar a mim mesmo? Um autoconhecimento, um estudo acerca do meu psicológico, do que eu penso, um estudo mais corpóreo, onde eu consigo olhar para o meu corpo e ver que ele tem mecanismos que se adaptam à realidade e que me ajudam a viver dentro dessa realidade. Ou seja, é muito complexo a gente pegar essa frase de Montaigne e perceber que aqui está a complexidade. O estudo fundamental do homem é estudar-se a si mesmo. E é uma coisa completamente difícil hoje em dia. Hoje, no século XXI, 2024, a gente já tem pronto todas as tipologias do que foi o homem, mas a gente não consegue ter uma definição final que afirme de fato o que é o homem. E quando a gente vai estudar antropologia filosófica neste século, a gente consegue perceber que há muitas coisas a ser faladas acerca do homem, mas poucas que sejam definitivas. E de fato é interessante porque se a gente for pegar numa linha de cronologia histórica, houve várias concepções e o interessante dessas concepções foi justamente isso, foi que não se dava uma definição completa e através de várias culturas se foi dando uma definição. Aqui tem uma ligação direta com as culturas, porque culturalmente falando, o homem grego não é mesmo o homem romano, o homem romano não é o mesmo homem medieval. Ou seja, vai mudando com o passar do tempo e por isso você não se define o que de fato é o homem. Mas a matéria da antropologia filosófica é interessante nesse sentido porque faz você parar para refletir sobre você mesmo. Você para e reflete: o que sou eu? O que é o homem? O que é ser homem? Essa seria a pergunta. O que é ser homem para você? O que é ser homem para mim? É uma coisa que parte do subjetivo
onde a gente vai para o universal, para um metafísico, uma metaciência, mas mesmo assim a gente racionalmente temos uma limitação onde a gente não consegue encontrar o que é esse homem. O Tiller, ele vai, de forma resumida, ele vai dar algumas tipologias do que seria esse homem. Ele vem com o termo homem religiosos, esse homem que nasce de uma concepção cristã, criacionista, que é criado por Deus. Uma outra concepção dele é o Homo sapiens, que é uma concepção mais grega, que vai falar sobre a sabedoria do homem, esse homem racional que olha para o mundo e quer interpretar o mundo. Ele vai falar do Homo faber também, que é o homem que faz, é o homem que se adapta a esse mundo. E por último, ele vai citar o homem Dionisíacos, que é um homem limitado, é um homem que não consegue ultrapassar os seus limites, sua finitude nesse mundo. Então, falando de forma resumida, o Tiller vai dizer que tem tipologias de concepção de homens, o que eu acho bem plausível, porque pelo menos ele dá uma roupagem a essa antropologia filosófica no sentido sistemática, né? Ele faz uma sistematização do que seria o homem. Então é mais ou menos isso. Espero que eu possa ter elucidado um pouco o que é o homem. Passei um pouco do tempo do vídeo, mas na minha concepção o que fica é a pergunta: o que de fato é o homem para você? O que de fato é o homem para mim? Acho que é uma pergunta mais subjetiva que deveríamos nos perguntar para nós mesmos.